Boa noite, irmãos. Gostaríamos de iniciar nosso culto de adoração ao nosso Deus. Dessa vez, com o estudo da palavra, concluindo ali assim o livro do profeta Jeremias. Durante alguns meses, nós estudamos esse profeta e tem sido assim um grande desafio para a minha vida. A grande lição que eu pude observar foi exatamente um homem dedicado, um homem realmente chamado e cumprindo o seu papel. Sofreu, não foi à toa que ele foi conhecido como profeta chorão. Ele viveu dias assim muito, podemos dizer assim, muito horríveis, né? Dias horríveis, quando viu o seu próprio povo, aquela cidade gloriosa, aquele templo glorioso, aquele povo glorioso sendo destruído devido ao pecado. Então isso é muito, assim, é uma das partes mais tristes das Escrituras. O evento é tão importante porque você vê várias passagens do próprio profeta Jeremias, capítulo 39 e agora o capítulo 40, o capítulo 52, traz à tona o sofrimento, a angústia, as mortes, a destruição que veio sobre a nação de Judá e precisamente a cidade de Jerusalém sendo afetada. Aquele povo que foi chamado para o Senhor, pelo Senhor, para ser um povo que pudesse glorificar o seu nome, agora estava sendo humilhado e levado cativo para a Babilônia. Então é um dos textos assim mais tristes em que podemos assim contemplar o próprio povo de Deus sendo disciplinado pelo próprio Deus devido ao pecado. Na última mensagem, meus queridos e amados irmãos, que pregamos, nós tratamos exatamente sobre o juízo de Deus sobre a Babilônia, né? Contra a Babilônia. A Babilônia que dominou o mundo, um dos impérios mais poderosos, onde reis orgulhosos, né, soberbos assumiram, mas foram um instrumento de Deus naquele contexto para trazer disciplina de Deus para outras nações. E nós estudamos isso no capítulo 50 e no capítulo 51 da última mensagem, né? Nós tratamos sobre o juízo de Deus contra a Babilônia e nós vimos que o povo de Deus, o grande desafio que eu aprendi, porque algumas vezes você observa dentro do texto, capítulo 50, capítulo 51, Deus pedindo ou exigindo que o povo saísse do contexto da Babilônia. A Babilônia física ela foi destruída, ela não existe mais, mas a Babilônia espiritual ainda permanece. Ou as práticas babilônicas, é tanto que você observa na última semana, né, no cumprimento da última semana de Daniel, que Apocalipse, de uma maneira bem, podemos dizer assim, bem não tão resumida, mas de uma maneira mais abrangente, trata sobre acontecimento dessa última semana, em que Deus vai tratar com o seu povo, e aí é que esse povo de Deus, eles uma vez que reconheceram os próprios pecados, que reconhecem seus próprios pecados, então eles adentrarão e reinarão com Cristo também no milênio. A igreja nesse período não estará aqui, ela já foi arrebatada, e aí adentrou aqui um tempo denominado de tribulação. E esse é um período também conhecido nas Escrituras como o dia do Senhor, o dia do juízo de Deus. Mas também será um tempo de restauração para o povo conhecido, né, como o povo de Deus, esse povo que Jeremias mostrou aqui de uma maneira tão clara a destruição deles. Jeremias ele foi uma testemunha ocular do ocorrido. Então Deus diz, olha, sai dela, povo meu. E essa é a mesma ordem você vai observar lá em Apocalipse, né? Deus ordenando ao seu povo que deve sair desse contexto babilônico. Então, nós tratamos, irmãos, as razões, ou 3 razões, porque Deus
encoraja, o Deus desafia, o Deus ordena seu povo a deixar a Babilônia? Primeiro é porque o próprio Deus foi quem determinou a destruição da Babilônia. Então, se a Babilônia ela vai ser destruída pelo Senhor, o Senhor levantou adversários contra a Babilônia, assim como levantou a Babilônia como adversário para com outras nações, que nós já estudamos aqui. Então, Deus ele vai usar outra nação, ou duas nações unidas, né, os medos e os persas, e eles derrotariam a Babilônia e dominariam o mundo depois da Babilônia. Depois esse império seria também derrotado pelo Império Grego, depois o Império Grego pelos romanos, e nos dias de Cristo o Império Romano dominava naquela época. Então Deus determinou, foi Deus que determinou. Temos aprendido isso, que é Deus que determina o juízo sobre esse povo. Deus foi o mandante, certo, da destruição. Outra razão é porque Deus, né, foi provocado e por isso derramou sua ira. Então, outra grande lição é porque permanecer na Babilônia, isso também provoca a Deus. Porque o homem de Deus ele vai estar inserido dentro de um contexto pecaminoso, né, influenciado por esse contexto. Deus diz, olha, sai dela, povo meu. E a última razão que nós aprendemos porque devemos deixar a Babilônia é porque Deus ama e tem compaixão do seu povo. Deus não quer ver o seu povo inserido dentro desse contexto. Porque é impossível glorificar a Deus, né, com práticas babilônicas. Não existe essa possibilidade. Então chegamos agora no capítulo 52 do profeta Jeremias. O profeta Jeremias ele teve um ministério extenso, pelo menos 41 anos e um mês, precisamente, se a gente pode calcular. Ele começou a pregar no 13º ano do rei Josias. E o rei Josias ele reinou 31 anos sobre Judá. 31 anos. Depois seu filho Joacás, ele reinou 3 meses, foi deposto pelos egípcios, né? Depois Jeoaquim, outro filho de Josias, ele reinou 11 anos. Depois Joaquim, seu filho, ele reinou em seu lugar, e esse Joaquim, ele foi levado cativo para a Babilônia. E quando ele foi levado cativo para a Babilônia, o rei Nabucodonosor colocou o seu tio paterno, Zedequias, como rei de Judá, e esse reinou 11 anos. Então, calculando tudo, o ministério de Jeremias foi um ministério muito extenso e um ministério também muito intenso, porque diz os textos sagrados que ele levantava de madrugada. Isso mostra o seu zelo para com o chamado de Deus para o ministério, como também mostra também o seu grande amor pelo seu povo. Ele queria ver seu povo voltando-se para o Senhor. Ele queria ver seu povo convertido a Deus. E com isso, a destruição não viria sobre aquela nação que foi chamada exatamente para glorificar a Deus e ser luz também para outras nações. Então, o profeta Jeremias, eu fico imaginando que nos dias de Josias, os irmãos sabem exatamente o que aconteceu. Uma cópia da lei. Porque durante 55 anos Manassés reinou. E depois de Manassés, Amon. Que Amon foi o pai de Josias. Então, Josias ele começou a reinar com 8 anos de idade. Interessante isso, meus queridos irmãos. Porque ele teria tudo para ser um rei, seguir todo podemos dizer, o costume dos seus pais, de Manassés, seu avô, e de Amon. 57 anos, tempo suficiente para levar o povo a um afastamento de Deus, completamente, ao ponto de o povo não ter mais acesso à palavra de Deus, e por isso o povo se corromperam. Ok? Porque a palavra... Ela faz com que o pecado fuja de nós. Mas se a gente deixa a palavra, o pecado domina. Isso é notório, né, em todo o contexto bíblico, e podemos até ver isso também na prática do dia a dia, até por nossas próprias experiências.
Então, eu fico imaginando quando o livro da lei foi encontrado e houve aquele avivamento, né, no rei Josias, e ele restaurou o templo, ele promoveu a adoração a Deus, ele renovou a aliança com Deus, certo? E os israelitas daquela época, eles também fizeram isso, né? Porque o rei, ele fez, então o povo atenderam exatamente a mesma atitude de fidelidade, a mesma atitude de fidelidade para com Deus, mas que isso não aconteceu na prática. Então, meus queridos e amados irmãos, então parece evidente no texto, né, olhando o livro do profeta Jeremias, que Jeremias vibrou, Jeremias ficou entusiasmado com o rei Josias. Mas também é evidente que mais tarde sua confiança ela foi diminuindo, ela começou a enfraquecer, quando percebeu no povo uma fé superficial. O rei voltou-se completamente de coração para o Senhor, mas o povo não. O povo já estava contaminado, né, pelo erro, de uma maneira que o povo não retornou para o Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, Jeremias ele concluiu que a grande necessidade do povo era uma mudança de coração para exercitar a verdadeira fé. Isso nos ensina que não são as imposições humanas, ou símbolos religiosos, ou sacrifícios que podem proporcionar uma verdadeira transformação, mas essas coisas são consequências. Eu estou falando de símbolos religiosos em relação ao templo, ao espaço físico, mas não que alguma coisa que sirva de contexto de adoração. Então, meus queridos e amados irmãos, é Deus trabalhando no coração, é o homem abrindo o seu coração em que a verdadeira transformação chega. Chegamos aqui ao capítulo 52, e aí a gente observa a concretização do caos profetizado por Jeremias devido à rebelião pecaminosa do rei e do povo de Judá. É muito triste, meus amados irmãos, a gente observar isso, certo? O próprio Deus trazendo consequências para o seu próprio povo, aquele povo que ele tanto amou, que ele tanto amava. E a prova que ele ainda ama aquele povo é que aquele povo existe até hoje, porque Deus ainda vai tratar com ele exatamente nesse tempo, né, de tribulação, e eles serão restaurados e reinarão com Cristo 1000 anos, o reino prometido a Davi se concretizará. Por isso que eles existem hoje. A única justificativa para a existência do povo judeu é exatamente essa promessa de Deus, como Deus é fiel naquilo que promete. O texto, irmão, nós vamos lendo no decorrer do estudo, capítulo 52. Se der tempo, a gente conclui. Se não der, a gente deixa para a próxima terça-feira, mas o alvo é concluirmos hoje à noite. Então, a grande lição desse capítulo 52 é que o pecado provoca a ira de Deus e ele responde justamente com calamidades, mortes e destruição. Na verdade, não é só essa lição, nós não vamos aprender unicamente aqui. Nós já temos batido nessa mesma tecla, que o pecado provoca a ira de Deus e a ira de Deus provocada, certo, vem sobre o pecador calamidades, mortes e destruições. É isso que nós podemos aprender aqui. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que nós devemos aprender com os erros do passado, para não cometermos os mesmos erros e sermos passíveis das mesmas dificuldades. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, ele mostra isso. Então nós podemos aprender essa grande lição, ou continuar aprendendo essa grande lição, mediante 3 fatos aqui, nesse capítulo 52, oriundo da prática do pecado. A prática do pecado, de uma maneira obstinada, atrai o juízo de Deus. E o primeiro fato aqui, meus queridos e amados irmãos, é que a prática do pecado cega o entendimento, endurece o coração do homem.
A prática do pecado cega o entendimento e endurece o coração do homem. Se você observar no versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 52, tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal, e era filha de Jeremias, não Jeremias que escreveu o livro, mas o Jeremias de Líbna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim, seu irmão. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém, contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Então Zedequias, ele fez persistentemente o que era mal aos olhos do Senhor. Agora o Senhor vai arremessá-lo de sua presença. Essa é a ideia. Não só ele, mas a própria nação. Não havia mais lugar para arrependimento em seu coração. E é muito perigoso, meus queridos amados irmãos. Uma vez, certo pastor, ele me disse, bem experiente, ele disse em sala de aula, no seminário, no século passado, brincadeira, mas no século passado, mas no final já do século, em 97 mais ou menos, ele disse uma coisa, ele disse, olha, tenhamos cuidado com a dureza de coração. Porque você endurece o coração, certo? Quando escuta de Deus os alertas, as repreensões, e chega um tempo que o próprio Deus, certo, endurece o coração para que não haja mais lugar para arrependimento. Talvez, meus queridos amados irmãos, talvez não, foi exatamente isso que aconteceu. Não havia mais lugar para arrependimento no coração de Zedequias. Não havia lugar para arrependimento no coração do povo que estava seguindo as práticas pecaminosas de Zedequias naquela época. Eles não ouviriam mais outra voz a não ser a voz do juízo de Deus sobre eles. Precisamos, meus queridos amados irmãos, ter muito cuidado, porque a prática obstinada do pecado cega o entendimento, endurece o coração, de uma maneira que a pessoa não possa mais voltar, não possa mais experimentar arrependimento no seu coração. Por isso não acatou o alerta de Deus por meio de Jeremias. E ele se rebelou contra o rei Nabucodonosor. Lembre, irmão, nós já estudamos sobre isso. Ele consultou Jeremias. E Jeremias confirmou, mas Jeremias disse, olha, você pode ter a sua vida poupada se você não se rebelar contra o rei Nabucodonosor. Se você se entregar passivamente. Deus garantiu a ele, por meio do profeta Jeremias. Capítulo 38, nós estudamos sobre isso. E mais também, mais atrás, eu não estou bem lembrado agora aqui, mas ele foi exortado. Deixe-me ver aqui, capítulo... Deixe-me ver, capítulo 39, ou é o capítulo... Ok, capítulo 38, a partir do versículo 14, em que Deus, olha o que Deus diz. Então Jeremias disse a Zedequias, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, se te renderes voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará, e viverás tu e a tua casa. Mas se não te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das suas mãos. Misericórdia de Deus.
dando a oportunidade. Olha, você pode salvar a si mesmo, como você pode salvar a cidade e o templo da destruição. Mas ele não tinha mais lugar no coração para arrependimento. Zedequias havia nomeado rei de Judá, havia sido nomeado rei de Judá pelo rei da Babilônia. Isso após Nabucodonosor ter levado Joaquim, seu sobrinho, filho do seu irmão, Joaquim. Colocou ele, Zedequias era filho de Josias. Zedequias, porém, não teve coragem, força moral para resistir à influência conspiradora pró-Egito, como Ananias e outros. Nós estudamos sobre isso. Eles confiaram no Egito, eles achando que o Egito, uma aliança com o Egito, iria poder fazer frente a Nabucodonosor, aos babilônicos, onde Deus diz que os próprios egípcios também seriam destruídos. Zedequias foi constantemente alertado pelo profeta Jeremias que permanecesse fiel ao seu compromisso com Nabucodonosor e aceitasse passivamente a tomada e o cativeiro. Mas ele se rebelou. Jeremias não conseguiu persuadi-lo a manter-se firme no seu juramento de fidelidade para com Nabucodonosor. Aparentemente a batalha foi ganha pelos falsos líderes, humanamente falando naquela época. Enquanto Jeremias anunciava de que viria destruição, ou viria destruição sobre eles se eles não se arrependessem, mas eles preferiram ouvir os falsos líderes daquela época. Não, conversa é essa? Essa cidade é a cidade gloriosa do nosso Deus, aquele templo é o templo glorioso, Deus não vai permitir que isso aconteça. Deus não está preso, meus amados irmãos, a rituais religiosos. Deus não está preso a símbolos religiosos. Deus está preso a um coração arrependido, verdadeiramente convertido a Ele. Aí Deus tem compromisso com isso. Mas eles se iludiram e pagaram um preço muito alto devido aos seus pecados. O ministério de Jeremias, se fosse medido pelo número de conversões, ele seria o pregador mais frustrado. Porque praticamente ninguém se converteu dentro daquele contexto com a mensagem de Jeremias. Meus queridos irmãos, isso é sério. Às vezes também, entrando um pouco assim podemos dizer assim, no ministério, no sofrimento, nas frustrações de Jeremias, porque ele chorou várias vezes, ele se decepcionou com o povo, ele se frustrou. Em uma certa ocasião ele pediu até a morte, tamanho foi sua frustração, sua depressão. Ele pregava, amanhecia o dia, praticamente nem dormia direito, madrugada estava em pé, anunciando o povo. Ele cria em Deus, ele recebia a revelação de Deus e ele sabia que a destruição estava sendo dirigida para aquela nação, caso eles não se arrependessem dos seus pecados. Mas o povo não quiseram. Às vezes também, meus amados irmãos, nos sentimos fracassados quando alertamos alguém de sua infidelidade e quando alertamos alguém das possíveis consequências dos seus erros. E somos ignorados. Quantas vezes isso não aconteceu? Meu irmão, olha aqui o que a Bíblia fala sobre isso. Olha as consequências. Alguns jovens, por exemplo, quantas e quantas vezes. Está aqui, meu filho, olha, isso não vai levar você a lugar nenhum, a não ser a destruição. Mas nós não fomos ouvidos. Mas o ministério de Jeremias não estava condicionado, o sucesso não estava condicionado ao número de conversões, mas na sua fidelidade de pregar a palavra de Deus, e ele fez isso. Às vezes também temos a sensação de que trabalhamos na preparação da mensagem inutilmente. Quantas vezes eu não senti isso? Ontem mesmo fiquei até, ou pelo menos hoje, até 2 horas da madrugada, estudando
para poder pregar hoje. E como é triste, irmãos, às vezes a gente observar pessoas que temos conhecimento de que não está nem aí, não dar ouvido à palavra, ou pelo menos não tem nem acesso. Como também não tinha na igreja, porque o culto de oração não é tão assistido como um culto de domingo. Não é verdade? Mas quando olhamos para esses exemplos aqui e quando olhamos para Deus, que a nossa responsabilidade é pregar, é se preparar para pregar, não temos nós capacidade nenhuma de converter quem quer que seja, de produzir arrependimento no coração, porque é a palavra que faz isso. Agora ela precisa ser ouvida, meditada e aplicada na vida. É muito triste quando Deus alerta sobre práticas pecaminosas através de uma pregação e depois temos notícias de que a pregação não foi correspondida. Pelo menos não houve um ouvido atento para ouvir isso. Cuidado, meus amados irmãos. A prática pecaminosa, ela cega o entendimento e endurece o coração. É isso que nós podemos ver. Mesmo sendo avisado, Zedequias, ele continuou obstinadamente resistindo às palavras de Deus. Segundo fato, gostaria de observar aqui, é que o pecado traz maldição, maldições sobre o homem como sequelas dos seus atos. Olha o versículo 4 aqui, capítulo 52, olha o versículo 4. Diz assim: sucedeu que em o 9º ano do rei Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. Versículo 5, a cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros perto do jardim do rei. A despeito de os caldeus se acharam contra a cidade em redor e se foram pelo caminho da campina, porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispensou e o abandonou, melhor dizendo. Então tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e lhes pronunciou a sentença. Matou o rei da Babilônia os filhos de Zedequias e a sua própria vista, bem assim todos os príncipes de Judá em Ribla. Vazou os olhos de Zedequias, atou-o com 2 cadeias de bronze, levou a Babilônia e o conservou no cárcere até o dia da sua morte. Meus amados irmãos, que tragédia! Os soldados babilônicos, eles conseguiram fender o muro de Jerusalém e entrar na cidade, que estava enfraquecida pela fome, diz o texto aqui. O rei Zedequias foi capturado e tragicamente recebeu a sentença do rei Nabucodonosor. Ele viu seus filhos, um a um, sendo mortos. Ele viu, ele contemplou. Imagine aí a cena. Você olhar os seus filhos sendo mortos. Que é uma cena mais triste e foi a última cena que Zedequias pôde contemplar. Porque após ver seus filhos sendo mortos um a um, olha, meus amados irmãos, como o pecado é trágico. Olha como a rebelião contra Deus é trágica. Olha como não dar ouvido à palavra de Deus é trágico. E aí o que aconteceu? A última visão dele, porque ele teve seus olhos vazados
pelo rei Nabucodonosor. Mas a última visão, eu acho que isso foi o que mais trouxe sofrimento para a sua vida, foi observar os seus filhos sendo mortos. Talvez ele até entendesse, olha, eu mereço esse castigo, mas os meus filhos, eu sei que os filhos também, Deus permitiu, porque também estavam andando nos seus passos. Mas que cena, meus amados irmãos. Que tragédia. E depois ele teve seus olhos vazados, foi acorrentado. Imagina o percurso até a Babilônia. Olha que sofrimento, mas antes tivesse também sido morto. Para a Babilônia com os olhos vazados, sem ver nada, dores e mais dores. Olha, meus amados irmãos, o que o pecado faz. Primeiro houve uma cegueira de entendimento e uma dureza de coração. Agora, literalmente, ele foi cego. Estava sendo levado, conduzido para a Babilônia, onde ficou preso até a sua morte. Olha que tragédia, meus amados irmãos. Uma minoria pobre, ficou lá na terra. Se você observar o texto, você vai observar exatamente isso, mais na frente. Deixe-me ver aqui, versículo 15. Ele diz, dos mais pobres do povo, mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradão, chefe da guarda, levou o cativo, porém dos mais pobres da terra, deixou Nebuzaradão, o chefe da guarda, ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Os mais pobres ficaram, outros foram levados cativo. Houve 3 levas de cativeiro que Jeremias mostra aqui. Depois você pode ler em casa o texto, mais tranquilamente, meditando no texto. 3 levas, a última leva foi após a destruição de Jerusalém. Eles foram levados cativo, ficaram os mais pobres. E Lamentações de Jeremias mostra a natureza do sofrimento daqueles que ficaram. Enfrentaram fome, a ponto de matarem os seus próprios filhos, para cozerem no fogo, para poderem se alimentar. Olha que tragédia, meus amados irmãos. O pecado não só afeta a pessoa, mas afeta a família. Olha que tristeza. Terceiro fato, meus amados irmãos, é que a prática do pecado de um homem e de uma cidade leva aquilo que aquelas coisas que eram tão gloriosas, a ruína, a destruição. Foi o caso, irmão, desse povo, o povo chamado por Deus, um povo que tinha tudo para ser um povo abençoado, feliz, mas que rejeitaram o Senhor. Olha o versículo 12, ao versículo 14, diz assim, no 10º dia do 5º mês, do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradão, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. E olha o que ele fez. Ele queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes, todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda, derribou todos os muros em redor de Jerusalém. E aí do versículo 14 vai tratando sobre o povo. Do versículo 17 em diante, ele vai mostrando que os objetos sagrados, eles também foram destruídos, foram feitos em pedaços. Olha o versículo 17, os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia, levaram as panelas, as pares, os objetos sagrados. Lembra o que aconteceu? O que estava fazendo o neto de Nabucodonosor, Belsazar, com os objetos sagrados em um momento de orgias, de farra? E aí o dedo de Deus escrevendo na parede, trazendo a sentença de morte e de destruição sobre ele e sobre o reino, o Império Babilônico. Meus queridos e amados irmãos,
a destruição humilhante de um reinado antes glorioso. Lembra nos dias de Salomão, de Davi, de Salomão, o reino chegou ao seu clímax de glória. Agora estava sendo dizimado, estava sendo destruído. Meus queridos irmãos, ele não foi completamente destruído, mas porque Deus ainda tem uma promessa de uma aliança que ele fez a Davi. Mas naquele tempo foi dizimado, destruído. Eles foram levados cativos para a Babilônia. Os que ficaram na terra, ficaram em uma terra destruída. Não tinha templo, não tinha muros. Ficaram vulneráveis. Não tinham casas, tiveram que fazer casebres, talvez. Meus amados irmãos, que tristeza. Olha o que o pecado traz. Um reino tão glorioso agora estava sendo destruído. Um templo, símbolo da presença de Deus, estava sendo destruído. Meus queridos irmãos, que destruição humilhante de uma cidade antes gloriosa, bela e segura. A segurança de uma nação ou cidade está dentro da vontade de Deus. Por isso que o salmista diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Os muros não puderam resistir, porque a brecha foi aberta com o pecado, e eles não tamparam essa brecha mediante arrependimento. O pecado tirou a beleza e a glória da cidade. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos, trazer uma aplicação. Quantos testemunhos tão bonitos, deram testemunhos tão bonitos, lindos, de conversão, e durante um tempo deram um bom testemunho de vida salva, convertida, de filhos de Deus, mas não vigiam e o pecado domina novamente suas vidas de uma maneira que aquele testemunho tão glorioso é lançado por terra. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Nós não terminamos ainda a nossa carreira, né? Bem que Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, olha, que aquele que está em pé, tenha cuidado que não caia, aquele que pensa que está em pé. Eu e você, irmãos, essas mensagens devem encorajar nossas vidas a nos apegarmos a Deus, a sermos mais sensíveis à palavra de Deus, para não nos tornarmos insensíveis quanto ao pecado. Porque a destruição é certa. Jerusalém teve suas casas destruídas e queimadas, os seus muros derribados. Na verdade, sua proteção foi removida por causa do pecado. Nós temos uma casa, você bota muro, você bota cerca elétrica, você pode fazer o que você quiser. Mas muitas vezes o perigo está dentro da casa, o perigo está dentro de você, o perigo está no seu coração. O perigo está no meu coração. E muitas vezes nós removemos a nossa segurança, que é Deus. E achamos que muros, que cerca elétrica, concertina ou coisa parecida, câmeras, é suficiente. Ou muitas vezes pensamos que estamos seguros em casa. Não tem segurança fora da vontade de Deus. Que prejuízo, meus queridos e amados irmãos. A palavra de Deus diz, em Isaías 30:13, diz assim: portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair e cuja queda vem de repente, no momento. Isaías 30, versículo 13. Em Ezequiel 22:30 diz: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu a não destruísse, mas a ninguém achei. Olha que contexto, meus queridos e amados irmãos, de dureza de coração, de cegueira de entendimento. A destruição humilhante de um templo, símbolo da gloriosa presença de Deus. Jeremias já havia feito referência a uma profecia de Miqueias, né, sobre a destruição do templo, em 26:18.
todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo foi levado para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios foram queimados, destruíram todos os seus objetos preciosos e outros foram levados, como taças e assim por diante. Os rebeldes, eles acreditavam que o templo evitaria o castigo. Olha, meus amados, tem gente que acha que está livre porque é crente, porque está numa igreja, ou porque tem uma Bíblia, ou porque tem pais crentes. Mas é suficiente, Deus quer ver, Deus vê o seu coração e o meu coração. Meus queridos amados, nós somos templo do Espírito Santo. Que tristeza, às vezes a gente observa o que o pecado faz com o templo do Espírito Santo. Às vezes nunca foi templo do Espírito Santo, mas pode ter sido. Ou pode ser. Ter sido não, ou é ou não é. Retira a palavra aí. Pode ser. Mas olha onde está levando o templo do Espírito Santo, olha o que está fazendo com o templo do Espírito Santo. Acha que isso ficará sem castigo? De maneira nenhuma, porque Deus ama a sua glória. E Deus nos ama, por isso que Ele cedo nos disciplina. Deus não tem compromisso com o espaço físico, por mais que tenha sido consagrado a Ele, porque Ele vê o coração e as ações. Após a destruição do templo dos objetos sagrados, aconteceu a última leva para a Babilônia. Vamos ler aqui o texto, irmãos, só para a gente, então não vamos concluir hoje. Diz assim, versículo 24, levou também o chefe da guarda Seraías, sumo sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e as três guardas da porta da cidade, tomou um oficial que era comandante das tropas de guerra, 7 homens, dos quais eram conselheiros pessoais do rei e se achavam na cidade, como também ao escrivão mor do exército, que ali estava o povo na terra, e 60 homens do povo do lugar, que se achavam na cidade. Tomando-os Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia. Porque talvez eles pensaram, quando o rei da Babilônia destruiu todos, eles foram, alguns retornaram, que haviam fugido, e quando chegou de novo, e aí pegou eles, e aí veio a destruição completa. Versículo 26, tomando-os Nebuzaradã, chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia, a Ribla. O rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim foi levado o cativo para fora da cidade. Este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio no 7º ano, 3.023 judeus. No 18º de Nabucodonosor, levou ele cativos de Jerusalém 832 pessoas. E no ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativas entre os judeus 745 pessoas. Todas as pessoas são 4.600. Foram que foram levados cativos, mais pobres, eles deixaram na terra. 3 levas. Joaquim foi antes, que Jeremias trata sobre ele aqui, do versículo 31 ao versículo 34. Esse teve sua vida preservada porque Deus tem uma promessa para o povo judeu, e a promessa de Deus é Deus imutável, Ele não mente. Ele zela para que a sua palavra cumpra. Ele vela sobre a sua palavra, ele disse isso a Jeremias no capítulo 1. Meus queridos e amados irmãos, Jeremias ele conclui o seu livro falando de um privilégio recebido pelo último rei de Judá, filho de Joaquim. Olha o que diz aqui o texto, 31 a 31. Vamos terminar, tenham paciência um pouco. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 10º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano que começou a reinar, libertou a Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que os reis que estavam consigo em Babilônia. Mudou-se-lhes a veste do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida, e da parte do rei da Babilônia lhe foi dado subsistência vitalícia, uma pensão diária,
até o dia da sua morte e durante os dias da sua vida. Graça de Deus, irmãos. Graça de Deus. Mas também aqui nós podemos observar a promessa de Deus. Porque Josias, por exemplo, ele teve como filho Jeoacás. Aí Jeoacás, ele é deposto e Joaquim assume rei há 11 anos. Joaquim, ele teve um filho chamado Joaquim, que é esse aqui. Esse aqui é levado cativo. E tem promessas aqui que ele tem uma vida melhorada, e que melhora, né? Privilegiada dentro daquele contexto babilônico. Mas não é simplesmente porque Deus amava Joaquim, não. É graça de Deus para ele, mas porque Deus zela pela sua palavra. E dessa descendência veio Zorobabel, de Joaquim veio Zorobabel, e depois veio o Messias lá na frente. Como Deus é fiel, meus queridos e amados irmãos, em suas promessas. É isso que nós observamos no texto. De Joaquim viria o Messias, porque Zedequias ele foi filho de Josias, mas a linhagem era do filho de Joaquim, que era neto de Josias, que o filho era Joaquim, e ele teve um filho que reinou, que é Joaquim. Esse foi levado cativo e esse foi preservado, porque da linhagem dele viria o Messias, e que Deus restauraria o reino prometido a Davi. Um descendente de Davi reinaria para sempre sobre a nação. Que Deus maravilhoso, que Deus gracioso. Essa nação merecia algum tratamento de graça, de misericórdia de Deus? Claro que não. Mas porque Deus é isso. Ele é gracioso, amoroso, fiel, ele é imutável. E a aliança que ele fez com Abraão, com Davi, eram alianças incondicionais. Não dependia da fidelidade do povo, mas da fidelidade de Deus. Concluindo, irmãos, o livro, grande lição é que temos que aprender de uma vez por todas que o salário do pecado é a morte, que o salário do pecado é a destruição, que o salário do pecado são calamidades. É trágico o pecado. Eu gostaria, irmãos, de concluir o livro de Jeremias. Veementemente, irmãos, falando para que isso fique impregnado no meu coração e no seu coração. De que o salário do pecado é a morte. Que não vale apenas insistirmos no pecado, mas estarmos sensíveis à palavra de Deus, às repreensões de Deus, para que Ele possa produzir em nossos corações o arrependimento. O povo santo, o reino santo, a cidade santa, o templo santo foram destruídos porque extraíram e perderam o propósito de suas existências, que era glorificar a Deus. E Deus tenha misericórdia, meus queridos e amados irmãos, de nossas vidas. Que livro, que desafio nós podemos encontrar aqui para nossas vidas. De evitar o pecado, porque o pecado é sinônimo de destruição e morte. Que Deus abençoe nossas vidas. Santo Deus, eterno Pai, obrigado por tua palavra. Continua falando aos nossos corações. Nós precisamos, Senhor Deus, sermos conscientizados constantemente de que o pecado é gravíssimo, de que o pecado é mau aos teus olhos. Zedequias fez o que era mal e por isso o Senhor varreu ele de sua presença. Porque o pecado é uma afronta a ti. Eu sei, Senhor, que ainda temos pecados, mas também cremos, Pai, que o Senhor perdoa os nossos pecados, como João tem dito. Agora, não podemos de maneira nenhuma viver na prática do pecado. Sermos obstinados na prática do pecado. Saber que estamos pecando e insistirmos. Porque mesmo como salvos, daqui a pouco a gente acha natural aquilo que estamos fazendo. E aí a gente não vai ouvir outra voz, a não ser a voz do juízo. Que essa consciência
esteja impregnado na nossa mente e em nossos corações. Perdoa nossos pecados, Pai. Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a praticarmos aquilo que temos ouvido. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Gostaria de parabenizar hoje 17, ou melhor, 19, de maio. Hoje meu filho caçula, Tiago, está aniversariando. Quero parabenizá-lo, dizer aqui o quanto o amo, quanto oro por ele e desejar as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Se ele puder ter acesso a essa palavra, espero que essa mensagem toque profundamente o seu coração. Que Deus abençoe, Tiago. Eu lhe amo e vou continuar lhe amando sempre. Desejo para você toda a bem-aventurança do céu. Boa noite a todos.